Golpe militar? Joaquim Barbosa reaparece no cenário político brasileiro falando em golpe militar e mandando os militares se recolherem à sua insignificância? Mas quem é Joaquim Barbosa, aquele que presidiu o Supremo Tribunal Federal durante o Mensalão? Aquele covardão que pediu aposentadoria porque forças estranhas, coisas muito graves poderiam acontecer e sua vida estava em risco e ele precisava se afastar do Supremo Tribunal Federal. Por 2 ou 3 vezes, o Joaquim Barbosa tentou se apresentar como uma figura diferenciada, como uma figura capaz de reunir todos os requisitos, inclusive para ser presidente da República. Grande aproveitador esse Joaquim Barbosa, no momento em que nós temos 2 candidaturas esfarelando, que 35% do eleitorado brasileiro trocaria o voto por um candidato mais coerente, mais equilibrado e que atendesse de fato aqueles anseios da população nacional. Daí surge quem? Joaquim Barbosa. O Quinquim, o Joca. Ora, esta é a mais pura demonstração que, de fato, a política brasileira está na latrina, na lata de lixo, num grande depósito de recolhimento de dejetos jogados pelos brasileiros nas ruas todos os dias. O Joaquim Barbosa ganhou de presente o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por ser negro, porque o Lula precisava dar uma demonstração que o governo dele não tinha nenhum preconceito. Deu no que deu. O condenado a 32 anos foi o Marcos Valério. O Lula, que era o chefe do Mensalão, o Joaquim Barbosa, deixou de lado, pois era seu protetor. Agora, num momento de fraqueza dos políticos do nosso país, onde eles não respeitam absolutamente ninguém, onde o dinheiro está sendo jogado no lixo e um pouco aproveitado pelos malfeitores da política brasileira, reaparece essa figura impoluta chamada Joaquim Barbosa. Que infelicidade, que tristeza, que desencanto para quem tem a ousadia de comentar sobre política. Porque ser obrigado a fazer um comentário em cima de uma declaração do Joaquim Barbosa é porque definitivamente a política brasileira está vazia, completamente desprovida de conteúdo lógico. E esse fraudador intelectual chamado Joaquim Barbosa, aproveitador de ocasião, ave de mau agouro, entra na política brasileira, faltando 90 dias para a eleição, agredindo quem? Exatamente aqueles que, em 2018, garantiram que um ladrão não chegasse à presidência da República. Que ao longo de 3 anos e meio, apoiado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ele constituiu branquear, isso eu estou falando do Lula, o seu passado muito sujo da cor do petróleo. O povo brasileiro, sem opção, vem dia a dia dando mostras, e é o que as pesquisas vêm mostrando, que no Lula eles não votam. Só votarão no Lula aqueles alinhados ideologicamente a um suposto petismo esquerdista e aqueles que passam fome e que acham que Lula é pai dos pobres. Mas as coisas não vão chegar a outubro dessa forma. Os brasileiros encontrarão sim uma solução política. Nem o Boris Johnson na Inglaterra, o todo-poderoso que se envolveu na guerra da Ucrânia, que mandou armamentos, que isso, que aquilo, conseguiu suportar uma pressão política dentro do parlamento inglês. Ah, não será aqui no Brasil que o Ciro Nogueira, que o Arthur Lira, que o Valdemar da Costa Neto e tantos outros conseguirão passar por cima daquilo que é de mais sagrado que nós temos, que é a nossa bandeira, nossos símbolos e o país em que vivemos. Tempos novos estão próximos.
E o serviço que o Joaquim Barbosa presta em provocar os militares é um serviço muito sujo, muito asqueroso. É querendo embretar os militares nos quartéis. É querendo fazer com que os generais se recolham da sua obrigação constitucional de assegurar a democracia, de garantir que aventureiros não tomem de assalto o que nós construímos ao longo de mais de 100 anos. E foram os militares. Marechal Deodoro da Fonseca, o responsável pela implantação do Estado Democrático no Brasil. E não será, não, nunca, um ditadorzinho de toga, fujão, que vai dizer o que nós devemos ou não devemos fazer. Joaquim Barbosa, você é nada, você é lixo, te recolhe a tua insignificância. E deixa nós, preocupados com o Brasil, porque nós nunca fugimos, sempre estivemos aqui, que nós orientemos o eleitor para que ele escolha o melhor para o Brasil. Você é lixo. Quai, seu app de vídeos curtos.